Dizem que, muito antes de a primeira fogueira humana ser acesa naquele pedaço remoto de floresta, já havia olhos dourados vigiando cada movimento das sombras. Era a onça dourada, uma criatura tão rara que poucos acreditavam existir de verdade. Entre os mais velhos da vila, contava-se que sua pelagem refletia a luz do sol como ouro polido e que suas pegadas só apareciam para aqueles que respeitavam a vida selvagem. Para caçadores desonestos, madeireiros ilegais ou qualquer um que ousasse ferir o equilíbrio da mata, ela era um fantasma. Surgia sem aviso, desaparecia sem som, deixando para trás apenas o pavor nos olhos de quem a via. Mas, para aqueles que vinham em paz, a onça era um sinal de sorte e proteção. Histórias passavam de geração em geração. Havia quem jurasse ter visto sua sombra cruzando o rio sob a luz do amanhecer, e quem afirmasse ter encontrado o corpo de um caçador caído sem ferimentos visíveis, mas com um medo inexplicável estampado no rosto. A lenda cresceu, cercada de mistério, até se tornar quase um espírito protetor da região. Os mais devotos da mata deixavam oferendas discretas, frutas maduras, carne de caça fresca e até flores, como um tributo silencioso ao guardião. Ninguém sabia ao certo se era superstição ou se a onça realmente entendia aquele pacto silencioso, mas o fato é que, de tempos em tempos, surgiam relatos novos e todos falavam de uma mesma coisa: a sensação de estar sendo observado, mas sem se sentir ameaçado, como se um protetor invisível estivesse sempre por perto. Eles chegaram quando a tarde já começava a afundar em tons de cobre, com o céu filtrando luz morna pelas copas altas e antigas que formavam um teto vivo sobre a trilha. O pai, Lucas, carregava a mochila mais pesada com fogareiro, lona e um estojo de primeiros socorros que ele conferia como quem reza. A mãe, Helena, mantinha a bússola pendurada no pescoço e um caderno de anotações, onde registrava aves, flores e pequenos detalhes que o olho treinado não deixa escapar. A filha, Nina, caminhava no meio, atenta a cada estalo e cada sombra, com um binóculo infantil que ela fazia questão de usar, mesmo quando as coisas estavam perto demais para precisar de aumento. A trilha terminava diante de um remanso de rio, onde a água corria mansa e clara, refletindo um mosaico de galhos e folhas. O ar tinha cheiro de terra úmida e casca de árvore recém-ferida. A poucos passos dali, uma clareira protegida por uma coroa de samambaias parecia ter sido guardada para eles desde o começo do mundo. Ali, com gestos coordenados e silenciosos, começaram a erguer o acampamento. A lona ancorada entre dois troncos tortos, as cordas tensionadas até cantar, a barraca inflando de ar como um peito satisfeito, as mochilas alinhadas sob a proteção das raízes expostas que lembravam dedos gigantes segurando o solo. Enquanto o fogareiro chispeava tentando pegar, o crepitar leve das primeiras chamas trouxe um conforto imediato, aquele tipo de calor que parece explicar o motivo de ter vindo tão longe. Lucas demarcou um perímetro simples com fitas discretas, não por medo de bichos, mas por respeito, onde não pisar, onde não mexer, onde a mata merecia silêncio absoluto. Helena preparou água fervida em garrafas, separou alimentos em porções e guardou os restos em sacos vedados para não convidar curiosos da noite. Depois desenhou no caderno o contorno de uma bromélia que acumulava pequenas poças para sapos invisíveis. Nina, em volta, colecionava miudezas, uma pena de azul metálico, um galho em arco perfeito, uma pedra lisa que parecia caber exatamente na palma da mão. De tempos em tempos, um bando de maritacas cortava o alto com gritos zombeteiros, e esse rastro sonoro ia se apagando até virar lembrança. O vento trazia uma sinfonia de fricções, folhas raspando folhas, cascas batendo em cascas, e por baixo de tudo havia um pulso grave, quase um coração enterrado sob raízes, que só quem fica quieto tempo suficiente consegue ouvir. Mas nem tudo era harmonia. Sinais discretos ficavam espalhados como recados para quem soubesse ler. No começo da trilha, Lucas notara marcas de pneu comprimindo lama recente. Perto do rio, um tronco cortado com lâmina velha mostrava dentes irregulares de motosserra. Junto à base de uma palmeira, havia uma lata amassada e um pedaço de plástico azul que o tempo ainda não engolira.
Ele juntou o que pôde, guardou no saco de lixo e preferiu não comentar, embora o olhar que trocou com Helena dissesse tudo. À noite, enquanto se aproximava, puxava consigo uma mudança sutil no comportamento da floresta. Os insetos afinavam o zumbido, os galhos pareciam se curvar, e até o rio, em certos trechos, corria mais silencioso, como se quisesse escutar. Helena sugeriu manter a fogueira baixa, não por medo gratuito, mas para deixar o escuro continuar sendo do escuro. Nina, sentada sobre a jaqueta enrolada, ouviu longe um estalo seco que não combinava com bicho nenhum, e antes que o pai dissesse qualquer coisa, um bando de capivaras cruzou a margem oposta em disparada, desenhando na água linhas paralelas que se desfizeram depressa. Quando a lua subiu por detrás das folhas, prateando o chão com manchas irregulares, o acampamento parecia uma ilha pequena cercada por um oceano de sombras. Lucas refez mentalmente os caminhos de fuga, mediu distâncias com o olhar e ajeitou o canivete no bolso como quem arruma o pensamento. Helena trançou cordins extras na lona, checou o rádio simples que traziam para emergências e riscou no caderno um mapa mínimo com 3 setas: rio, trilha, norte. Nina adormeceu antes de ouvir o fim da história que a mãe contava. Uma história sobre respeito e pactos antigos, abraçada ao binóculo como se fosse amuleto. E enquanto o fogo respirava baixo, 2 olhos observavam à distância, altos como se flutuassem a meio corpo acima da vegetação. Não eram olhos de medo, nem olhos de fome. Eram olhos que medem. O silêncio que os cercava não tinha a frieza dos predadores, nem a pressa dos homens. Era um silêncio atento, antigo, do tipo que aprende o passo de cada família que entra e decide se elas pertencem ali. A mata registrou a chegada deles, e bem adiante, onde a trilha se abre novamente, outras pegadas que não eram de bicho aguardavam a hora certa de voltar. O cair da noite na mata sempre trazia uma mudança quase imperceptível para quem não a conhecia de verdade. Mas Lucas e Helena, atentos aos sinais, sentiram o peso daquele silêncio. Não era a pausa natural dos sons diurnos para a entrada dos noturnos. Era um hiato, um vácuo sonoro que parecia segurar a respiração da floresta. O zumbido dos insetos havia minguado, o coachar dos sapos cessara, e até o rio, que corria inquieto durante o dia, parecia arrastar suas águas com um cuidado inusual. As sombras se adensavam não apenas pela ausência de luz, mas como se algo invisível ocupasse os espaços vazios entre as árvores. Nina, ainda sonolenta, perguntou por que o mato estava quieto demais. E Helena, com um tom suave mas firme, disse que às vezes a floresta descansava, embora soubesse no íntimo que aquilo não era descanso, era atenção. Enquanto preparavam para se recolher, um estalo seco ressoou a poucos metros, não como o farfalhar de um animal pequeno, mas como o peso de um pé esmagando galhos secos. Lucas instintivamente ergueu a lanterna, mas a luz, em vez de encontrar o causador, foi engolida por um nevoeiro baixo que surgira sem aviso. A fumaça da fogueira parecia se deitar rente ao chão, movendo-se em direções estranhas, como se fosse guiada. Helena trocou um olhar rápido com o marido, e esse gesto silencioso dizia mais que qualquer palavra. Algo ou alguém estava ali. A brisa leve trouxe um cheiro incomum, mistura de metal oxidado e óleo velho, um aroma que não pertence ao ciclo da mata, mas ao trabalho humano de máquinas e armas. Nina, agora desperta, se aproximou da mãe, que a puxou para perto sem alarde. Lucas apagou parte da fogueira, deixando apenas brasas fracas, tentando ocultar a posição do acampamento. Ao longe, muito longe para ser alcançado por lanterna, um ponto dourado brilhou por um instante entre as folhagens. Não reflexo de metal, mas de olhos. 2 olhos fixos, imóveis, observando. Não havia ameaça imediata naquele olhar, mas havia cálculo, medição, um reconhecimento silencioso. E quase ao mesmo tempo, outro som rompeu o ar. O rolar abafado de pneus sobre terra úmida, acompanhado por ociosos toques metálicos, como armas sendo verificadas. Os sons vinham de direções diferentes, fechando um cerco invisível. A noite, que até então se impunha com mistério, agora tinha uma tensão quase palpável. A mata, que durante o dia os recebera com o calor dos pássaros e o canto do vento,
parecia avisar que o território estava prestes a ser contestado. E em algum ponto, tão próximo que a respiração poderia ser sentida se houvesse silêncio absoluto, a onça dourada aguardava. Não como caçadora em busca de alimento, mas como sentinela, avaliando se aquela família merecia fazer parte de sua proteção ancestral, ou se o destino deles já estava traçado pelos homens que se aproximavam. O primeiro sinal não foi um tiro nem um grito. Foi o rasgo lento de um zíper de barraca sendo aberto sem permissão. Lucas reagiu antes mesmo de entender, girando sobre os pés e puxando a lanterna. Mas um clarão frio de metal no escuro lhe roubou a voz. Uma arma, apontada direto para ele, refletindo a luz como um olho morto. Do lado de fora, passos pesados esmagavam folhas secas, não no compasso silencioso de caçadores experientes, mas no ritmo insolente de quem se sente dono do território. Helena instintivamente puxou Nina para trás e a envolveu com o corpo, enquanto tentava avaliar quantos eram. A resposta veio com rapidez. Pelo menos 5, espalhados em meia-lua, formando um cerco ao redor do acampamento. As lanternas dos invasores rasgavam a mata em feixes brancos e nervosos, revelando armas longas, mochilas abarrotadas e cintos com facas de caça. Os rostos, cobertos por panos encardidos, mostravam apenas olhos duros, treinados para intimidar. Um deles, o mais alto e com cicatriz atravessando a sobrancelha, avançou e chutou o fogareiro, espalhando brasas pelo chão. O som foi seco, mas o silêncio que se seguiu pesou como ameaça. Não havia diálogo, não havia exigência, apenas domínio pelo medo. Outro, agachado junto à mochila de Lucas, começou a revirar tudo, atirando no chão roupas, mapas e o caderno de anotações de Helena, como se cada objeto fosse lixo. Lucas manteve o corpo ereto, mas o coração batia em golpes duros. Sabia que reagir seria um convite à morte. Helena, com os olhos fixos no homem da cicatriz, calculava distâncias, reconhecia brechas, mas não via rotas seguras. Nina, escondida atrás das pernas da mãe, apertava o binóculo contra o peito como se aquilo fosse um escudo. O homem agachado encontrou o canivete de Lucas e sorriu torto, girando-o entre os dedos antes de lançá-lo no rio com um gesto lento e provocador. A intenção era clara: desarmar e humilhar. Então veio o som que quebrou o padrão. Não era humano, não era vento. Um estalar seco de galhos, seguido de um sopro grave e prolongado, como um tambor abafado. As lanternas dos contrabandistas se voltaram em uníssono para a escuridão à direita, onde um vulto se movia baixo, pesado e preciso. 2 olhos dourados brilharam, imóveis por uma fração de segundo, antes de desaparecerem outra vez. O homem da cicatriz ergueu a arma, mas algo no seu semblante denunciou desconforto. Ele sabia o que estava ali. O silêncio partiu em 2. De um lado, o barulho controlado dos homens armados. Do outro, a respiração compassada de uma presença que não se via completamente, mas que enchia o ar como eletricidade antes da tempestade. Helena sentiu a pele eriçar e compreendeu que aquele não era um encontro casual. A floresta, que parecia acuada momentos antes, agora tinha um aliado oculto, um predador que escolhera aquele instante para se mostrar. Os contrabandistas não recuaram, mas a tensão mudou de direção. Já não era apenas a família a ser observada. Eram eles também, medidos por algo que a selva conhecia e respeitava há muito mais tempo. O ar pareceu se contrair antes que qualquer um pudesse reagir. Entre 2 árvores retorcidas, emergiu a figura que, até então, vivia apenas em lendas sussurradas: a onça dourada. Seu corpo era um mosaico vivo de músculos e luz, a pelagem salpicada de manchas negras refletindo o brilho âmbar das lanternas e, ao mesmo tempo, devolvendo uma intensidade quase sobrenatural. Os olhos, de um dourado profundo, não piscavam. Eram 2 sóis pequenos, firmes, que atravessavam a escuridão como lâminas quentes. O movimento foi lento, calculado, quase silencioso, exceto pelo som ritmado das patas esmagando folhas molhadas. Ela não rugiu, não correu, apenas avançou com a segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Os contrabandistas se entreolharam, hesitantes, como se por um instante a certeza de sua força se desfizesse. O homem da cicatriz, tentando recuperar o controle,
Ergueu a arma e soltou um xingamento abafado. A onça, em resposta, soltou um estalo curto com as mandíbulas, um som seco que carregava a ameaça pura. Num segundo, ela desviou para a lateral, sumindo entre samambaias e aparecendo novamente a poucos metros de outro invasor, rápido o suficiente para que ele recuasse instintivamente e tropeçasse. Não era um ataque, era uma dança de intimidação, um cerco silencioso para fragmentar a segurança do grupo. Lucas aproveitou a brecha para empurrar Helena e Nina em direção a uma rota estreita entre arbustos. O coração batia em disparada, mas cada passo era medido para não atrair atenção desnecessária. A onça, como se percebesse a intenção, posicionou-se de modo a cobrir a visão da família, movendo-se como sombra viva entre eles e os homens armados. Um dos contrabandistas tentou contornar o bloqueio, mas um salto rápido da onça, com as garras abrindo o ar a centímetros de seu rosto, o fez recuar, deixando escapar um grito sufocado. O clima se tornou um campo de forças invisíveis. De um lado, o instinto predador e a inteligência estratégica da onça dourada. Do outro, a ganância e a brutalidade dos invasores, agora misturadas ao medo. As lanternas tremiam nas mãos deles, lançando sombras dançantes que faziam a onça parecer maior, mais densa, quase um fragmento vivo da própria mata. A família, encurvada e silenciosa, avançava pelo corredor improvisado pela fera, e naquele momento ficou claro para Lucas e Helena que aquilo não era coincidência. O guardião da mata não estava apenas passando por ali, ele havia escolhido intervir. A floresta mergulhou num breu denso, cortado apenas por feixes errantes das lanternas dos contrabandistas e pelo brilho distante de olhos que surgiam e desapareciam como brasas vivas. O som das folhas sob os pés tornava-se quase um grito no silêncio, denunciando cada passo. A onça dourada não era apenas um animal em fuga ou ataque, era sombra e vento, surgindo sempre onde não se esperava, controlando o ritmo da perseguição. A família avançava em meio à vegetação cerrada, guiada por Lucas, que se lembrava do mapa mental feito horas antes. Helena segurava Nina pela mão com força, mas sem apavorá-la, como se fosse possível transmitir segurança naquele inferno verde. Atrás, vozes abafadas se multiplicavam, misturando ordens rápidas e xingamentos. De vez em quando, o estampido seco de um tiro cortava a noite, fazendo aves adormecidas explodirem em bandos ruidosos que logo sumiam no alto. A onça aparecia e sumia em intervalos calculados, sempre entre os invasores e a família, ora estalando as mandíbulas, ora soltando um rosnado grave e prolongado que vibrava no peito de quem o ouvia. Um dos homens tentou encurtar o caminho, cortando pela lateral. O movimento foi interrompido por um salto tão rápido que mal se viu o arco do corpo felino. Um clarão de garras, um grito abafado, e o homem recuou tropeçando em raízes e desaparecendo entre as moitas, levando consigo o cheiro metálico de sangue. A perseguição os levou a um trecho onde a mata se fechava como um túnel de galhos e cipós. Ali, a luz das lanternas se tornava difusa e a visão inútil. O faro e o ouvido assumiam o comando, e era nesse território que a onça dourada reinava. Os passos dela não quebravam galhos, não afundavam na lama, mas estavam sempre perto o suficiente para serem sentidos, como um sopro quente na nuca. O homem da cicatriz, já menos confiante, girava em círculos tentando acompanhar o inimigo invisível. Cada vez que virava, via apenas sombras e aquele dourado insistente no escuro. Lucas, percebendo que a onça atraía a atenção e o fogo dos invasores, acelerou o passo e indicou com a mão um desvio estreito pela esquerda. Helena o seguiu, protegendo Nina com o corpo, enquanto o som de um novo disparo ecoava atrás. Não contra eles, mas contra a sombra felina que brincava de caçar caçadores. A mata, antes ameaçadora, parecia agora cúmplice, fechando-se atrás deles como se quisesse apagar seus rastros. E mesmo sem se dar conta, cada um da família começou a entender. Aquela caçada não era só para salvar suas vidas. Era também para provar que a lenda do guardião da mata não vivia de histórias. Vivia de sangue, coragem e sacrifício. A corrida parecia não ter fim, mas em algum ponto da mata, onde as árvores se tornavam muralhas,
e as raízes erguiam muros de madeira, a família se viu encurralada. O estreito corredor que haviam seguido terminava numa ribanceira úmida, escorregadia, com o rio agitado rugindo lá embaixo. Lucas olhou ao redor, procurando qualquer passagem, mas tudo o que viu foram sombras e o feixe trêmulo da lanterna de um contrabandista que se aproximava pela retaguarda. Helena puxou Nina para junto de si, o corpo já preparado para servir de escudo, mesmo sabendo que contra armas de fogo isso significava pouco. Foi então que do lado oposto ao do inimigo, a onça dourada surgiu de novo. Não com a lentidão calculada das aparições anteriores, mas com a urgência de quem sabe que o tempo se esgota. A luz da lanterna atingiu seus olhos e por um instante refletiu um brilho quase humano. Decisão. Ela estava ali não para ameaçar ou distrair, mas para escolher seu lado. Com um rugido tão profundo que pareceu fazer as árvores tremerem, posicionou-se entre a família e a linha de fogo. A cauda chicoteava o ar. O dorso arqueado denunciava tensão máxima, e cada músculo vibrava como se pronto para a explosão final. Os contrabandistas hesitaram. O homem da cicatriz levantou a arma, mas não atirou de imediato. Talvez fosse o instinto, talvez fosse a consciência súbita de que enfrentar aquela fera significaria entrar em um combate que a selva já tinha decidido. A onça avançou 2 passos, lentos e pesados, emitindo um som baixo e contínuo que não era apenas ameaça, era aviso. Lucas entendeu que aquele momento era a única brecha. Segurou a mão de Helena e fez um gesto para que ela e Nina corressem para a lateral, onde um tronco caído criava uma ponte precária sobre a encosta. Enquanto a família escapava pelo flanco, a onça manteve os olhos cravados nos inimigos, movendo-se de modo a bloquear qualquer tentativa de perseguição. O vento trouxe o cheiro acre de pólvora e suor, e ela não recuou. No íntimo, parecia saber que não sairia dali ilesa, mas não importava. Entre seu instinto de predador e algo mais profundo, quase espiritual, ela havia feito a escolha. A vida daqueles humanos agora estava sob sua guarda. E, na linguagem silenciosa da mata, isso era um pacto que só se rompia com sangue. O primeiro disparo ecoou como um trovão abafado, rasgando o silêncio e fazendo uma revoada de pássaros irromper do alto das árvores. A onça dourada desviou por instinto, o projétil arrancando lascas da casca grossa de uma árvore atrás dela. Num salto preciso, encurtou a distância entre si e o homem da cicatriz, fazendo-o cair de costas no chão encharcado. As garras passaram a centímetros do rosto dele e o rugido que ela soltou fez o ar vibrar, misturando medo e adrenalina em todos que o ouviram. 2 outros contrabandistas avançaram pela lateral, disparando ao mesmo tempo. A onça girou o corpo com a agilidade de um raio, recebendo um tiro de raspão no ombro e outro que acertou de leve sua pata traseira. Mesmo ferida, ela manteve a pressão, alternando investidas rápidas e recuos calculados, sempre impedindo que qualquer um se aproximasse da direção para onde a família fugira. As lanternas, balançando freneticamente, criavam um caos de luz e sombra que aumentava o clima de pânico entre os invasores. O homem da cicatriz conseguiu se levantar, mas o cheiro do próprio medo parecia grudado nele. Ele gritou ordens, tentando reorganizar o grupo, mas a onça não lhes deu tempo. Num impulso explosivo, lançou-se contra o mais próximo, derrubando-o com a força do impacto. O grito do homem se perdeu no rosnado grave e contínuo da fera, que mantinha os dentes à mostra e os olhos fixos, como 2 brasas vivas no escuro. Lucas, já do outro lado do tronco caído, olhava por sobre o ombro, testemunhando a cena com o coração esmagado. Ele sabia que aquele não era um combate equilibrado. A onça estava sozinha contra armas, e cada segundo que ganhava para a família custava-lhe energia e sangue. Helena, ofegante, apertava Nina contra o peito, tentando guiá-la pela encosta íngreme sem que ela visse o que acontecia atrás. O som metálico de um carregador sendo trocado rompeu a sequência, e a onça entendeu que a próxima rajada poderia ser fatal. Ainda assim, ela não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente, como se desafiando os homens a atravessarem aquela linha invisível que havia traçado. E naquele instante, até os corações mais duros hesitaram, porque o que se erguia diante deles não era apenas um predador, mas o próprio espírito da floresta,
disposto a lutar até o último fôlego. A escuridão começava a ceder, e uma tênue claridade filtrava-se entre as copas, tingindo de dourado a névoa baixa que se arrastava pelo chão. O canto tímido de um pássaro isolado parecia anunciar que o dia estava próximo. Mas naquele pedaço da mata, o tempo corria em outro ritmo. Cada segundo pulsava como um golpe seco. A onça dourada já sangrava em mais de um ponto. No ombro, na pata traseira e agora no flanco esquerdo, onde um tiro havia atravessado músculos e costelas. Ainda assim, permanecia de pé, firme, como um muro vivo entre a família e os invasores. Os contrabandistas, exaustos e sujos de lama, já não avançavam com a mesma convicção. O homem da cicatriz, ofegante, ergueu a arma para o disparo final, mas a onça se lançou antes que ele pudesse mirar. O impacto foi brutal, derrubando ambos no chão coberto de folhas e raízes. A arma caiu a alguns metros e o homem rolou tentando se recompor. Mas o olhar que encontrou não era de um animal prestes a matar por fome. Era de um guerreiro prestes a cumprir sua missão, mesmo que isso custasse a própria vida. Mais 2 disparos soaram, vindos de outros pontos. A onça arqueou o dorso, cambaleou, mas manteve-se entre os homens e o caminho de fuga. Atrás dela, Lucas já havia guiado Helena e Nina para um ponto seguro da trilha, de onde podiam correr até alcançarem a margem do rio, e dali, a estrada estreita que levava à vila. Helena olhou para trás e, por um instante, os olhos dela e os da onça se encontraram. Não havia medo, apenas um reconhecimento silencioso, um agradecimento que não precisou de palavras. A luz do amanhecer foi se intensificando, derramando sobre a pelagem da onça um brilho dourado que a fazia parecer parte do próprio sol nascente. O sangue, misturado à terra, formava desenhos que lembravam marcas ancestrais. Um último rugido ecoou, grave e profundo, carregando força suficiente para dispersar o que restava de coragem nos invasores. Eles recuaram, não por piedade, mas porque compreenderam que ali não havia vitória possível. Quando a família finalmente desapareceu entre as árvores, a onça dourada deu um passo para trás, respirando com dificuldade. O vento trouxe o perfume fresco do amanhecer, misturado ao ferro do sangue. Ela ergueu a cabeça, observando o céu que clareava, como se confirmasse que seu dever estava cumprido. Então, num gesto quase solene, fechou os olhos e se deixou deitar, o corpo se integrando à mata que sempre protegeu. A primeira luz do dia beijou seu dorso imóvel, e naquele instante, a lenda não era mais apenas uma história. Era verdade gravada no chão, no ar e na memória de quem viveu para contar. O sol já havia rompido por completo o horizonte quando Lucas, Helena e Nina chegaram à vila, cobertos de lama, arranhões e um silêncio pesado que dizia mais que qualquer grito. Os rostos conhecidos dos moradores se aproximaram, formando um círculo de curiosidade e apreensão, mas a família mal conseguia falar. As palavras vinham presas na garganta, embaladas por imagens que não paravam de se repetir. Foi apenas quando um dos mais velhos, um homem de mãos calejadas e olhos nublados pela idade, perguntou com voz baixa: "Vocês o viram?", que Lucas conseguiu responder com um aceno. Não precisou dizer o nome. Todos sabiam de quem se tratava. A notícia se espalhou como vento pela vila. O guardião da mata havia se mostrado outra vez, e dessa vez não apenas como sombra ou mito, mas como protetor real de vidas humanas. Crianças ouviram o relato com olhos arregalados, e os mais velhos narravam antigas histórias, agora reforçadas por uma prova viva. Helena, sentada à sombra de uma varanda, descreveu com calma cada detalhe: o brilho dourado da pelagem, a precisão dos movimentos, a coragem sem hesitação. Nina, abraçada ao binóculo, dizia que ele olhou para ela como se dissesse que ia cuidar de tudo, e nenhum adulto teve coragem de corrigir essa interpretação. Dias depois, Lucas voltou sozinho até a parte da mata onde acreditava ter sido o confronto final. O chão ainda guardava sinais: folhas amassadas, marcas profundas de garras no tronco de uma árvore e, mais adiante, pegadas que se afastavam até desaparecerem perto do leito do rio. Ao lado de uma dessas marcas, ele encontrou um tufo de pelos dourados, já secos e endurecidos. Guardou-os num pequeno saco de pano, sem intenção de exibir, mas para manter como lembrança íntima do que presenciara.
Com o passar dos anos, a história ganhou contornos quase sagrados. O lugar onde a onça tombou passou a ser evitado pelos caçadores não por medo físico, mas por respeito, como se fosse um território inviolável. Os moradores começaram a deixar oferendas simples às margens do rio, frutas, flores e pequenas esculturas de madeira representando felinos. E em noites de lua cheia, alguns juravam ouvir, muito ao longe, um rugido grave, não de ameaça, mas de aviso. A floresta ainda tem olhos. Para Lucas, Helena e Nina, não havia mais dúvida. A onça dourada não foi apenas uma guardiã naquele dia, mas um elo vivo entre o humano e o selvagem, um lembrete de que a verdadeira coragem não escolhe espécie. E sempre que o amanhecer banhava a mata em tons de ouro, eles sabiam que, de algum modo, o guardião ainda estava lá, não como lenda, mas como presença.